Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisane e eu sou professora de matemática dos terceiros anos do período da tarde. E hoje eu escolhi para fazer a leitura para vocês um poema. Por que poema? Poema era um gênero que até o ano passado eu não lia muito. E depois que eu comecei a ler e a conhecer mais sobre esse gênero textual, eu me encantei. E o meu objetivo é que vocês se encantem também. Vamos retomar o que é esse gênero textual. O poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a estrofe, a rima e o ritmo. Não são todos os elementos, à medida que vocês forem avançando na escolaridade, vocês conhecerão outros elementos que aparecem em um poema. Esse nós poderíamos chamar de os elementos básicos. O livro que eu escolhi é Ninguém Sabe o que é um Poema, do Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo é um dos meus escritores favoritos. Aqui está a quarta capa do livro. Eu não vou me aprofundar muito na sinopse dele, porque eu quero chamar atenção para outro elemento desse livro. Este é o Ricardo Azevedo. Ele é escritor e ilustrador paulista, nascido em 1949, é autor de muitos livros para crianças e jovens, ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti, entre outros prêmios. Tem livros publicados na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda e os textos em coletâneas publicados na Costa Rica. É bacharel em comunicação visual pela Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado e doutor em letras pela Universidade de São Paulo, pesquisador na área de cultura popular. Estes são as últimas publicações do Ricardo Azevedo. Este primeiro livro, Trago na Boca a Memória do Meu Fim, foi publicado em 2019 pela editora Ática. O Livro das Casas, pela editora Moderna, em 2015. E Caderno Veloz, pela editora Melhoramentos, também em 2015. Então, o Ricardo Azevedo, ele publica por diversas editoras. Um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês neste livro, Ninguém Sabe o que é um Poema, é o texto de apresentação que o editor do livro faz logo no início do livro. Vou destacar com vocês 2 parágrafos. O primeiro, ele vai falar um pouquinho sobre este livro e no último parágrafo um pouquinho do poeta Ricardo Azevedo. E ele diz assim: o livro que você tem nas mãos é uma antologia de poemas. Na verdade, o livro que está sendo projetado para vocês. Poemas são textos inventados por poetas. Poetas são sujeitinhos inconvenientes, cheios de vontades, que adoram fazer bagunça e mudar tudo de lugar. Mal eles chegam, já vão logo enfiando dinheiro no aquário, o peixe na carteira, pianos na planície e capim na lapela. No último parágrafo ele fala sobre o Ricardo. Ricardo Azevedo, autor deste livro, pertence a essa classe de bagunceiros que não vieram para explicar coisa alguma, mas antes para partilhar suas inquietações sobre a natureza e a vida na cidade, sobre o amor e a violência, o amadurecimento pessoal, o mistério que são os outros e a própria poesia. O poema que eu escolhi para vocês tem como título Às vezes. Quando você ouve essa expressão às vezes, o que lhe vem na mente? Quando eu ouço, eu já penso às vezes, pode ser uma coisa que não é constante, acontece de vez em quando.
O que será que o Ricardo vai trazer neste poema com o título Às vezes? Vamos descobrir? Às vezes sou pensamento, às vezes sou emoção, às vezes misturo os dois, às vezes não. Às vezes eu tenho pressa, às vezes vou de mansinho, não sei se sou avião ou passarinho. Às vezes eu vivo aqui, às vezes vivo na lua, às vezes abro o portão e vou para a rua. Às vezes olho para fora, às vezes olho para dentro, e quando não sei a hora, eu pego e invento. Às vezes faço o que devo, às vezes faço o que quero, às vezes não sei se quero ou se não quero. Às vezes sinto tristeza, às vezes sinto alegria, às vezes eu viro noite, às vezes dia. Às vezes ouço que é sim, às vezes ouço que é não, às vezes só ouço meu coração. Às vezes tenho problema, às vezes tenho a resposta, às vezes tem solução, às vezes não. Às vezes eu sou um menino, às vezes me sinto velho, às vezes acho que o problema é um mistério. Às vezes sinto esperança, às vezes quase desisto, às vezes nem sei por que eu existo. Às vezes venho para junto, às vezes ando sozinho e fico lá na distância, pertinho. Espero que tenham gostado. Tem algumas estrofes que me chamaram mais atenção e que falam mais comigo. Por exemplo, a segunda estrofe que diz: às vezes eu tenho pressa, às vezes vou de mansinho, não sei se sou avião ou passarinho. A outra: às vezes sinto tristeza, às vezes sinto alegria, às vezes eu viro noite, às vezes dia. E por fim, às vezes tenho problema, às vezes tenho a resposta, às vezes tem solução, às vezes não. Que conversa, essas estrofes conversa bastante com o que eu disse anteriormente, né? De vez em quando. Então, de vez em quando eu me sinto triste, de vez em quando alegre, de vez em quando eu tô mais agitada, tô com pressa, às vezes mais mansinho, mais devagar. Espero que vocês tenham gostado. Agora é a sua vez. Converse com a sua professora sobre o poema de hoje, suas impressões a respeito dele, se gostou, qual estrofe lhe chamou a atenção. Você costuma ler poemas ou se sentiu motivado, caso você não tenha o hábito de ler poemas, a dar uma chance para esse gênero textual. Espero que o meu objetivo tenha sido alcançado, que vocês também se encantem por poemas. Um grande abraço e até a nossa próxima leitura.